tema é a escola de montagem do expressionismo alemão, com o qual nós concluímos as 4 escolas de montagem do período clássico que definem o cinema da imagem em movimento para Deleuze. O expressionismo alemão, ele no cinema, ele é uma expressão do movimento expressionista mais geral, né, que se desenvolveu em várias artes, que desenvolveu ideias próprias de cada arte. Existe o movimento expressionista, por exemplo, na pintura, né, onde os representantes desse movimento são o Paul Klee e o Vassily Kandinsky, que são bastante famosos, mas também no teatro, na fotografia, na dança. E no cinema, ele foi um fenômeno geograficamente localizado na Alemanha entre o final da Primeira Guerra Mundial, né, e aí nós estamos falando da derrota da Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial e o fim do Império Alemão, né, do Reich, e a ascensão do nazismo, a ascensão do partido de Adolf Hitler, que se dá nos anos 30. Então ele abrange aí um pouco mais de 10 anos entre 1918 e o final dos anos 20. E para o Deleuze, toda a filosofia ela não pode se resumir à reflexão. Na verdade, a atividade de reflexão, pensar sobre um objeto, não é uma atividade propriamente filosófica, né? Então não interessaria para o Deleuze fazer, por exemplo, uma filosofia sobre o cinema, ou uma teoria sobre as artes, uma espécie de epistemologia artística. Não. Mesmo porque os cineastas, aqueles que trabalham em cinema, eles não têm necessidade de alguém que reflita por eles sobre o seu próprio meio, sobre a sua própria arte. Os cineastas eles podem pensar por si mesmos sobre o cinema, eles não precisam que venham os filósofos. E do mesmo modo, os filósofos prescindem dos cineastas, né, para fazer filosofia. Os cineastas não precisam fazer um cinema sobre a filosofia, os filósofos têm condições de refletir sobre a sua própria atividade. Tanto se, por um lado, a filosofia ela não pode ser achatada numa reflexão, na atividade de reflexão, o Deleuze entende que é tarefa da filosofia a classificação. Classificar, inclusive ele adora classificações ao longo de sua obra, o Deleuze, né? Assim como o filósofo norte-americano pragmatista, que é o Charles Sanders Peirce, mas também escritores como Borges, né? As classificações fantásticas do escritor argentino Jorge Luis Borges. O Deleuze ele adota essa postura da classificação, embora sejam sempre classificações repletas de anomalias, classificações que não se fecham, né, em quadradinhos, em rotulações, né? São classificações bastante abertas e bastante sui generis. Então, fazer filosofia também é comparar para o Deleuze, né? Quando você fala de uma escola de montagem, por exemplo, de um movimento artístico, é indispensável que se compare esse movimento, se compare essa escola com outras, né? Há uma tarefa de definição que é autocomparativa a partir dos elementos da classificação. E no caso do expressionismo alemão, o percurso de teorização do Deleuze passa por uma comparação em vários pontos, né, em vários pontos de referência, com o tema da nossa última aula, que foi a escola francesa de montagem no período clássico, do cinema clássico. A escola francesa que o Deleuze não classifica como impressionista, né? Alguns autores eles assumem essa comodidade, né, de, em contraposição ao expressionismo alemão, definir o cinema clássico francês. Nós estamos falando do Jean Epstein, do L'Herbier, do Grémillon, René Clair, Germain Dulac, Louis Deluc, o Abel Gance, uma comodidade para contrapor essa escola francesa clássica, né, anos 20, anos 10 e 20, ao expressionismo alemão, chamá-la de impressionismo francês. O Deleuze rechaça essa classificação. Para ele, a escola de montagem clássica francesa ela é uma escola cartesiana, uma escola dualista, que parte do dualismo de Descartes, da filosofia de Descartes, entre o corpo, né, a resistência, a extensão, o movimento na extensão, e o pensamento, né, o lugar da alma, né, a res cogitans, o cogito cartesiano, a coisa que pensa. E a partir daí ele, como abordamos na aula passada, ele desdobra a escola francesa, né, pensando ela como uma espécie de Descartes na história do cinema.
Então o Deleuze, quando ele começa a abordar o expressionismo alemão, logo em seguida no livro, em relação aos cartesianos franceses, os cineastas cartesianos franceses, ele vai fazer uma comparação entre as duas, praticamente ponto a ponto, entre o expressionismo alemão e o cartesianismo francês. A abordagem principal, o ponto de vista que é um divisor de águas entre essas duas escolas de montagem para o Deleuze, é o tratamento da luz. Na verdade, como os cineastas abordam a luz, o approach, né, cinematográfico em relação à luz, é o que vai definir as diferenças, grandes diferenças, entre o expressionismo e a escola francesa. Então, como um primeiro ponto de referência, a partir da luz, o Deleuze vai dizer o seguinte: olha, os franceses do cinema clássico, o imperativo desse cinema é mais movimento, né? Mais motricidade. A gente viu que é um cinema que é obcecado com os autômatos, sejam os autômatos de relojoaria, né? Os manequins, os fantoches, os robôs, mas também as máquinas energéticas, né? As máquinas a vapor, as máquinas que envolvem a combustão, né? Que tem combustível sendo detonado, e que em sua trajetória desenvolve uma álgebra do movimento, né? Maneiras de majorar o movimento a partir de técnicas de montagem, maneiras de extrair o máximo de movimento possível da encenação, né? A própria mobilidade pura é uma das metas desse cinema para o Deleuze. E a luz, ela entra dentro da montagem francesa, nós vimos na última aula, como uma expressão do próprio movimento. Na verdade, o tratamento da luz, ele é extraído do movimento. A luz, ela é colocada para se mover, com mais um elemento motor que está em cena, mais uma força motriz, uma engrenagem voltada a majorar o movimento em cena. E nesse sentido, o cinema francês elaborou uma reflexão dele mesmo sobre a luz. Ele também desenvolveu as suas próprias teorias da luz dentro dessa escola cinetista, né, que é voltada à maximização da energia cinética. E no cinema francês, a luz, ela circula na imagem, ela se move da imagem, independente dos corpos em movimento, independente das coisas, né, dos contornos que definem coisas e objetos sólidos em cena, a luz, ela tem um movimento próprio, ela é pensada por si mesma entre os franceses e acaba tendo um movimento independente ou autônomo em relação ao movimento das coisas. E nesse sentido, o cinema francês, ele corresponde ou ressoa a uma concepção da luz própria da pintura ou da história da pintura, que é a luz-movimento, a cor em movimento. E o Deleuze vai dizer que na pintura, quem desenvolveu essa ideia pelos meios da pintura foi um pintor orfista ou simultaneísta, são duas escolas da pintura das quais ele participa, que foi o Delaunay. O Delaunay, ele elaborou também nesse mesmo período aí depois da Primeira Guerra Mundial, uma concepção, uma abordagem da luz que é a da cor-movimento. E aí, quando você tem a luz se movendo na imagem, você vai ter a composição, um princípio de composição do movimento que acontece a partir do movimento da luz. E aí a luz, ela vai também variar em vários matizes, né, em várias gradações, e vai compondo com isso um quadro nuançado, né, um plano onde as nuances elas se colocam, as tonalidades se colocam em movimento. É o famoso cinzento luminoso do cinema francês, um tratamento da luz na qual ela é uma força motriz autônoma e compõe um degradê, um gradiente de tons de cinza, de centenas de tons de cinza. E para os franceses, a relação, portanto, entre o claro e o escuro, ou entre a luz e a sombra, é dada por uma alternância, por um jogo em que a luz e a sombra, o claro e o escuro, eles se alternam, eles se compõem alternativamente. Né? O dia e a noite, o claro e o escuro, o sol e a lua, você tem os extremos se compondo num degradê, né? Formando com isso uma série de
luscos-fuscos ou cinzentos intermediários entre os dois extremos. Há uma composição a partir da alternância. Isso para a escola francesa. Quando vamos ao expressionismo alemão, e o Deleuze começa então a sua classificação comparativa do expressionismo alemão em relação à escola francesa, ele vai dizer que no expressionismo alemão, a luz, o approach da luz, funciona de uma maneira totalmente diferente e até mesmo invertida em relação aos franceses. Os alemães eles investiram numa outra abordagem para a luz em relação aos franceses, o que vai fazer toda a diferença nesse cinema. Em primeiro lugar, enquanto no cinema francês clássico a luz ela é entendida como um movimento que se dá em extensão, ou seja, a luz se move no plano, ela é um elemento móvel, ela é um bloco móvel, inclusive em relação aos objetos e aos corpos que estão se movendo na cena, e portanto elas realizam um deslocamento no espaço cinematográfico. No expressionismo alemão, na escola de montagem alemã, a luz ela é sempre intensidade. Ela é sempre um movimento que é uma espécie de grito. Ela intensifica. Ela é como uma febre. Né? O movimento do termômetro, do mercúrio no termômetro, embora você consiga ver o movimento na escala de temperatura do mercúrio, que sobe ou desce, em função da maior ou menor temperatura, embora você consiga ver esse movimento em extensão, ele é uma expressão de uma febre que tem um grau de intensidade, né, que é qualitativa. O cinema alemão, então, ele não está preocupado em extrair o máximo de movimento no sentido de você majorar os movimentos no espaço que a luz coloca. Não, o expressionismo alemão está buscando o quê? O máximo expressivo, qualitativo que a luz consegue trazer para dentro do filme. O segundo ponto, esse é o primeiro ponto, o segundo ponto é que se no cinema francês luz e sombra, claro e escuro, entram em relações de alternância e se compõem quase de maneira harmoniosa, né? Quase como uma harmonia das faculdades da luz em se compor no quadro, né? Pela lógica do ou uma ou outra, mas também uma ou outra, né? Vai construindo com isso o plano, muito como o Delaunay aplicava, o colorismo do Delaunay, né, na pintura. Já no expressionismo alemão, a luz entra numa relação de combate, de luta, uma luta violenta mesmo, uma luta brutal, em que a luz e a sombra se digladiam. O claro e o escuro entram em relações que não são de alternância, elas não se compõem amigavelmente, elas entram numa relação de hostilidade, uma tenta vencer a outra e ter uma vitória destrutiva, absoluta. A luz tenta vencer a sombra e a sombra tenta engolir a luz para suprimi-la. E a luz, diante dessa tentativa de supressão, ela se reafirma, ela tenta vencer as forças das trevas. Isso não é simplesmente uma temática, né? Poderíamos pensar num filme, por exemplo, Fausto, de Murnau, ou outro filme do mesmo diretor, que é Aurora, onde claramente existem forças do bem e do mal entrando num conflito titânico, né? Os personagens, eles na verdade estão expressando grandes energias, grandes forças transcendentes que eles encenam. Mas a questão não é meramente representativa, né? Digamos, do Arcanjo contra Mefisto, no caso do Fausto, de Murnau, um filme de 1926. Na verdade, esse conflito ele se dá no próprio uso da luz. Na verdade, o início do filme e todo o desenvolvimento do filme, ele se dá num conflito constante de uma disputa, né? De uma disputa acirrada da luz e da sombra pela sua própria existência em contraposição a outro. E no expressionismo alemão, em certa maneira, embora haja um conflito entre luz e treva, em certa medida a luz precisa da treva. A luz, o claro precisa da opacidade. É necessário que a opacidade, que o escurecimento, né, que essa sombra projetada se projete, né, essa escuridão se projete sobre a luz, né, como o Mefisto se projeta sobre o Sol ou a Lua no Fausto. É necessário que
a treva ameace a luz para que a luz possa se fazer visível. Ou seja, é como se essa força divina precisasse da sua negação luciferiana para se reafirmar, para poder aparecer, para poder, no final do filme, ao sobrepujar as forças das trevas, ela se fazer visível. Então, existe aí também nessa luta uma espécie de necessidade. O bem precisa do mal para poder se apresentar. Para que podamos entender o bem é necessário que haja o mal. É uma teodiceia luminosa que o expressionismo alemão ele coloca. Outro ponto de diferença, um outro ponto de comparação, se dá na teoria das cores. Né? E aqui, obviamente, nós estamos no cinema preto e branco. Cores são nuances, né? São gradações que se desenvolvem dentro desses dois extremos, do preto puro e do branco puro. O cinema francês, ele adota, na sua prática do cinema, a teoria das cores de Newton. Qual é a teoria das cores de Newton? Para Newton, todas as cores elas são resultados da decomposição do branco. Na verdade, o grau de reflexão de cada coisa, quando submetida à luz, quando submetida à claridade, que vai determinar a sua cor. Então, uma reflexão total, ou seja, aquela coisa que reflete toda a luz que recebe, assume a cor branca. O branco é justamente a reflexão total. 100% da luz que chega é refletida, então é a cor branca. E o preto é o contrário, é a ausência de reflexão. Toda a luz que chega é absorvida, e aí você tem o preto puro, para Newton. Para Newton, as cores entre o preto e o branco são diferentes graus de decomposição em função do quanto de luz é refletida. E daí a experiência do prisma, né? Como é que eu decomponho as 7 cores do arco-íris? Eu passo uma luz branca, né? Eu passo uma luz, uma claridade pelo prisma e ele decompõe no espectro luminoso. Essa é a teoria newtoniana. E os franceses, obviamente, adotam essa teoria, por quê? Porque o branco ele se decompõe em várias gradações entre o preto e o branco puro, e, portanto, formam aquele cinzento degradê dos franceses. Já os expressionistas adotam uma outra teoria das cores na sua prática do cinema, que é a teoria das cores romântica, que é a teoria do Goethe, que por acaso também é o autor do romance Fausto, que inspira o filme do Murnau. E o Goethe elaborou uma teoria das cores onde o branco ele é indecomponível. O branco ele é uma cor compacta, ele é uma luz absoluta. Ele nunca se decompõe, o branco. Na verdade, a relação entre o branco e o preto é meramente para que uma luz absoluta e, portanto, invisível possa se fazer visível. O preto, né, o escuro, a opacidade, eles só comparecem no mundo visível para que a luz pura, compacta, indecomponível do branco possa se fazer visível. Então é na luta da tentativa de escurecer, na tentativa de tornar opaco essa luz absoluta, que aparece o espectro visível. Ou seja, o branco precisa do preto simplesmente para que ele se faça visível aos seres que habitam o mundo finito, o mundo do visível. Mas a luz branca ela é absoluta e nesse sentido ela é invisível. E aí há uma outra diferença, né? Porque podemos pensar que na história da filosofia, todo o idealismo alemão, toda a filosofia idealista alemã, toda essa escola de filosofia hegeliana e pós-hegeliana do século XIX, na Alemanha, adota a teoria de Goethe. Todos eles adotam a concepção estética idealista é baseada na teoria das cores goetheana.
enquanto que, por outro lado, os franceses e os ingleses vão adotar a teoria newtoniana. O próprio Descartes, ele compartilha a teoria newtoniana das cores. E o Goethe vai dizer, olha, no pensamento existe uma oposição, um conflito mortal entre o esclarecimento, né, a iluminação, o iluminismo, né, que busca, de alguma maneira, afastar as trevas do obscurantismo. Vejam como as palavras guardam ainda, em sua etimologia, a relação com a luz. Né? Obscurantismo, né, de obscuro, de escurecimento. Né? A ignorância, ela é o quê? Ela é uma espécie de projeção da sombra, das trevas, sobre a luz da razão, sobre o processo do esclarecimento, né, da Aufklärung, em alemão. E, por outro lado, o processo do esclarecimento precisa, de alguma maneira, enfrentar as trevas para que elas possam ser dissipadas, para que eu possa afastar o mal da ignorância, o mal do desconhecimento, a mudez ignorante das coisas e atingir, portanto, a iluminação do espírito absoluto em Hegel. O espírito que peregrina pela finitude e para, ao final, se reconciliar com o absoluto. Em Schelling isso aparece também. Né? Schelling ele vai dizer que, olha, existe na realidade das coisas, né, no fundo da matéria, no fundo do universo, uma pulsão terrível, antagonista, uma pulsão maligna, uma pulsão destrutiva e ao mesmo tempo criativa, que ela habita, né, a natureza e de certa maneira se antagoniza contra o espírito, se antagoniza ao espírito, essa pulsão antagonista na natureza, definindo vários graus de conflito. Então a gente vê que a concepção da luz no expressionismo, ela repercute também uma concepção das cores e da luz na filosofia. E se a gente acompanhar os vários filmes, né, do Murnau, ou do próprio do Vini, né, do gabinete do Dr. Galigari, onde a luz ela é representada por cenários pintados, né, um filme de 1919, um dos precursores, um dos primeiros filmes do expressionismo alemão, mas também o Golem do Wegener, os filmes do Fritz Lang, como dessa época, né, os Nibelungos, Metrópolis, né, um filme mais famoso de 27, eles vão usar várias estratégias para poder retratar esse conflito. O próprio, no gabinete do Dr. Caligari, uma das estratégias é usar cenários pintados, onde você tem o conflito de preto e de branco, exprimindo a luz, mas que é feito a partir da pintura. Mais à frente, a luz entra mais forte. Né? E aí você tem também o estudo dos brilhos, né? Dos fulgores, né? O fulgir, né? O chamejar, as flamas, as chamas, né? O estudo de todas essa tentativa da luz de se afirmar a partir do fogo, né? De um fogo que é brilhante. Os zebrados, né? Os vários zebrados do expressionismo alemão, os zigue-zagues de cor, de claro e de escuro, os riscados, os estriamentos, as rajadas, né? Os fachos, os feixes. E essa luz que se descola dos corpos, né? A partir do fogo, né? Do brilho, os vários graus de resplandecimento, de reluzimento, que aparece como um arsenal mesmo luminoso, onde eles exprimem essa luta mortal entre treva e espírito. Os franceses, o cinema clássico francês, eles rompem com a escola griftiana, a escola americana griftiana, no sentido que o cinetismo francês, essa extração do máximo movimento, elas atingem um ponto que fica impossível de ser contido na montagem orgânica, ou seja, que busca um entrelaçamento e um vínculo de todas as partes com as outras partes. Por quê? Porque com esse acúmulo de movimentos, com essa multiplicação extensiva das forças motrizes, e a luz participa, está a serviço, está subordinada à majoração do movimento nessa escola cinetista, ela é capaz de atingir o sublime. Os franceses atingem o sublime. E esse sublime se dá, né? E nisso os franceses repercutem no cinema, né? Através do cinema, uma concepção kantiana de sublime, que é o sublime matemático, que é uma construção tão imensa de movimento, tão extraordinária de energia cinética, que ela ultrapassa a capacidade da imaginação humana de abarcá-la.
ou seja, de aprender. Chega-se num nível de movimento tal que ele se torna inapreensível para a imaginação humana. Há uma ruptura de uma composição orgânica para atingir um cinema do sublime, né, para além da imaginação. E quando atravessamos a imaginação, somos forçados a pensar sobre um objeto que não podemos mais conter, que, nesse sentido, ganha uma proporção inumana. Poderíamos pensar o próprio filme do Marcel L'Herbier, que é A Inumana, que justamente trabalha essa exacerbação do movimento, né, em grandes cenários, né, em grandes movimentos, mas também na cor-movimento, né, nos cinzentos que são explorados. Ou então em Bailado Mecânico, que é um filme experimental, onde o artista plástico, o Fernand Léger, ele elabora, né, também da década de 20, e que tem como ponto comum atingir esse sublime, que é um sublime matemático. Já os alemães, eles rompem com o Griffith, mas eles vão por um caminho inverso aos franceses, né? Eles compartilham com os franceses esse mérito de ter atingido uma ruptura com a composição orgânica, com a montagem griffithiana americana. Mas o caminho que os expressionistas traçaram foi outro, né? Se os franceses eles têm esse movimento cinético de majoração do movimento e da luz para poder atingir um sublime matemático, já os alemães eles vão submergir nessa pulsão antagonista, nessa vontade de poder, né? Essa vontade schopenhaueriana, né? Mefistofélica, que passa a estar contida nas coisas da natureza, na realidade palpável, né? Nas trevas, no humus, né? No solo mesmo escuro da realidade. É como se houvesse uma força maligna, uma força mefistofélica que emergisse das coisas, né? E aí, a partir do jogo de sombras, né? Desse mergulho nas brumas, nos nevoeiros, nessa entrada no subsolo, né? Do real, que é terrível, que assusta, né? Porque confunde a nossa realidade humana com a realidade da natureza, né? Nos mistura com as forças da natureza. Os alemães conseguem, não pela concepção mecânica e cinética dos franceses, mas por uma concepção inorgânica, né, que dissolve o organismo, dissolve a individualidade, nos confunde com as forças terríveis da natureza, as forças não orgânicas, e com isso geram uma montagem, uma composição das imagens de movimento, que é uma composição inorgânica, e nesse sentido compendo a necessidade griffithiana de que tudo esteja amarrado. Na montagem alemã há uma espécie de desamarração, ou seja, de submersão num sem fundo, onde as coisas passam a transitar, como num terreno muito pantanoso, né? Essa poderosa força que emerge dos escuros. O expressionismo ele tem várias relações também com o gótico. O expressionismo ele não deixa de ser uma atualização modernista, porque o expressionismo é um movimento modernista, né, no século XX já, mas do gótico, né, da arte gótica, do estilo gótico. E essa força inorgânica, essa força dissolvente que emerge das coisas, ela se desdobra também numa geometria quebrada, né? Numa geometria gótica onde você tem ângulos agudos, onde as linhas elas se prolongam e se acumulam, né? E aí você vai ter uma série de secções, de zigue-zagues, aqueles cenários ou aquelas... A gente pode pensar naquela panorâmica, né? Ou talvez um plano sequência mesmo, no Fausto do Murnau, quando a câmera entra em movimento, né, e passa pela catedral e depois ela corre por vulcões, por paisagens sulfúricas, lúgubres, e vão se multiplicar essas figuras geométricas góticas, né, com tetos pontiagudos, ogivas com ângulos muito fechados, né, muitas coisas oblíquas,
curvadas, inclinadas. Então, bem diferente, né, da composição orgânica griftiana, mas também da composição mecanicista cartesiana dos franceses. Isso se repercute também nas criaturas desse cinema, né? No cinema francês, você tem autômatos, você tem passantes, né, os transeuntes, que são os manequins, os fantoches, os dançarinos, que são figuras humanas com contornos mais orgânicos, né, e que aos poucos o cinema, né, a composição ela vai extraindo o movimento e vai levando mecanicamente para além do orgânico. Já no cinema expressionista alemão, as criaturas já nascem numa espécie de indefinição ou indiscernibilidade entre humano e não humano, entre matéria e espírito, né? Você tem o Golem, né, que é feito de argila, né, no filme do Wegener. Você tem os zombies, a gente pode pensar num filme de expressionismo alemão que é o zumbi branco, né, White Zombie. Você tem Nosferatus, enfim, e também aqueles que se encontram nos automatismos do sonho, né? Os sonâmbulos, os loucos, aqueles que estão presos em ideias fixas. A androide sensualizada, né? de Metrópolis, do Fritz Lang também. Enfim, a gente poderia comparar, talvez, tanto do ponto de vista das criaturas, quanto do ponto de vista da geometria, né? De um lado, uma geometria mais mecânica, nesse filme que tem a arte mecanicista nos cenários da cenografia do Leger, que é a inumana do L'Herbier, que também rompe com a composição orgânica, no sentido de um máximo de movimento, e do outro lado Metrópolis. Né? Metrópolis, ele é uma hipérbole dessa geometria gótica. Né? Você tem a metrópole apresentada como aquele espaço com imensos edifícios, arranha-céus, que parecem caixas de sapato, né? Inaugura todo o imaginário, né, dos prédios frios, extremamente populosos, mas ao mesmo tempo gélidos. Né? Você tem ali, entre a morte e a vida, uma existência que opõe, de um lado, cúpulas, onde estão os grandes líderes desse mundo, né, dessa metrópole, que viajam com suas naves voadoras, né, seus helicópteros de teto em teto, no topo, né, dessa cidadela de sombras, e os seus subterrâneos, o seu subsolo, né, o submundo ali dos vapores, do trabalho material, né, dos escravos que estão presos à matéria, né, desse proletariado de autômatos que habitam o submundo onde estão as máquinas, né, motrizes, as forças motrizes da metrópole, né, no filme do Fritz Lang, que é bastante tóxico, né? Um ambiente poluído, tóxico, que contrasta com os ambientes assépticos e modernistas das cúpulas. Então você tem aí dois exemplos de uma composição total, né? De um lado o Fritz Lang e do outro lado o L'Herbier, que são contemporâneos, né? Eles estão nos anos 20, mas estão desdobrando o impulso do cinema para caminhos diferentes. Não é que tem um melhor ou um pior, né? Mas são caminhos que funcionam diferente. E se o cinema francês ele atinge um sublime matemático que resulta da álgebra motora imprimida na montagem, né, com a majoração frequente, onde a luz participa como cor-movimento, inspirada no colorismo e no simultaneísmo do Delaunay, você tem no expressionismo alemão um segundo tipo de sublime, que na filosofia, na história da filosofia, também foi elaborado por Kant. Na terceira crítica de Kant, que é a crítica do juiz, onde ele desenvolve a estética, o Kant ele discute dois sublimes. O primeiro sublime é o sublime matemático. É aquela imensidade de elementos, aquela enormidade de movimentos que acaba ultrapassando a imaginação, a faculdade da imaginação, e nos coage a pensar algo que até então era impensável. Esse é o sublime matemático. Mas existe um segundo sublime que corresponde ao sublime produzido pelo cinema do expressionismo alemão, que é o sublime dinâmico. E o sublime dinâmico ele não se dá por uma multiplicação de movimento, por uma majoração do movimento na extensão que gera matematicamente uma ultrapassagem da imaginação. Não. Ele se dá por uma intensificação tal, por uma fusão
das faculdades do juízo com essa natureza, esse humus natural inorgânico, que nos aterroriza, nos coloca numa intensidade de terror e de assombro, que nos lança numa espécie de existência espiritual, de uma existência suprassensível, para além da natureza, para além do humano e para além da natureza, né? É o que o Kant fala. Ao atingir o segundo sublime, o humano ele se desfaz enquanto ser suscetível às forças naturais e atinge uma ausência de medo. Ele supera o medo e chega no que o Kant chama de espírito, né? Um espírito suprassensível. E se a gente pegar, a gente pode pensar em 3 filmes do Murnau, né? O Aurora e o Fausto, que já falamos, mas também o Nosferatu. Você tem em determinados pontos, depois desse conflito, desse brutal, né, violentíssimo de destruição e criação, entre Mefisto, né, e o Arcanjo, ou entre Mefisto e Caliban, você tem um momento de superação, um momento em que se revela a destinação espiritual, onde de fato a luz vence, né, e geralmente essa vitória da luz se dá no fogo, né? É flamejante, é um brilho que acaba se destacando de todas as coisas e há um movimento ascensional dado pelo fulgor, pelo ponto de fulgor que o filme atinge. O filme atinge um ponto de fulgor. O Deleuze fala, olha, esse é o expressionismo alemão atingindo o segundo sublime, que é o sublime dinâmico. E constituindo assim um universo espiritual, um universo de pura luz que só pode ser habitado por seres de luz, figuras de luz, né? E deixa para trás as figuras geométricas e as figuras rígidas que podem ser deduzidas dessa luz absoluta teorizada por Goethe, né? E nisso o expressionismo alemão, enquanto movimento modernista, ele destoa do romantismo alemão de Hegel, Schelling, ou do Schopenhauer e do próprio Goethe. Porque no romantismo alemão, essa descida antropofágica às coisas, essa descida à força da natureza que o espírito faz, ela tem o condão de, no término do processo, se reconciliar, né? A peregrinação do espírito em Hegel, que se aliena, que se encontra no mundo alienado das coisas e, portanto, precisa reconquistá-las para reencontrar a si mesmo no final do caminho, ele tem um rendimento reconciliatório muito grande. A natureza e o humano se reconciliam ao final da história, no espírito absoluto. O absoluto, ele é a suprassunção desse conflito. Nesse sentido, Hegel tem uma filosofia cuja ruptura é relativa, né? Porque está a serviço de uma superação que carrega no ventre as próprias contradições. E nesse sentido, o Deleuze fala, o romantismo ainda é demasiado dialético, ainda é demasiado orgânico, ele ainda tem uma recomposição orgânica ao longo do processo dialético. O expressionismo alemão não, é uma ruptura total. Ele não reconcilia o humano e a natureza. Pelo contrário, ele tem uma visão muito pessimista. Ele quer ascender e se afastar do humano. O humano é visto como caos, né? O caos de Metrópole, o caos dos filmes do Murnau, ou do outro cineasta austríaco, que é o Pabst, né? Que tem um filme bastante expressionista, que é A Caixa de Pandora, que, aliás, a Caixa de Pandora é inspirada numa peça do Strindberg, né? Dramaturgia do Strindberg, e o Pabst se traz para o cinema, e que é bastante pessimista, né? O humano e a natureza, eles não se reconciliam. Na verdade, nós temos que deixar para trás o humano e a natureza. Os dois são o lugar do caos. Então, o movimento do expressionismo é contra esse mundo caos. E desconfiando dessa trajetória, né? Por isso que os teóricos do expressionismo, eles dizem que a manifestação mais genuína do expressionismo é o grito. É um grito que se destaca das coisas e das pessoas. E que não é construtivo, ele não busca construir com a natureza e com o humano um novo ser humano, como, por exemplo, na escola dialética soviética, né? Um novo agenciamento humano-natureza. Não, é a busca de um espírito puro. E é uma busca um pouco pessimista, que suspeita, né, desse mesmo espírito puro, né? Essa sese que o expressionismo alemão ela traça. E aí muitos teóricos depois vão
manobrar a psicanálise, e o Deleuze considera a psicanálise inútil para o cinema, né, para entender o cinema. Né? A psicanálise ela é uma clínica de baixíssima capacidade de análise e de ressonância com o cinema para o Deleuze. A psicanálise ela só vai falar sobre cinema, e aí tenta de uma maneira encontrar no expressionismo alemão a chave de um ressentimento da derrota da guerra, né, da ascensão do nazismo. Então busca encaixar o cinema alemão dos anos 20 dentro de uma macroexplicação de psicologia das massas, né, de um mal-estar da civilização que vai desembocar no nazismo. O Deleuze discorda, ele fala, o expressionismo alemão ele é uma positividade, é uma escola que de fato rompeu com a montagem griftiana e ao realizar a essência do cinema, desenvolveu essa essência num campo inexplorado, criou um novo campo, foi um ato de criação de estilo, onde você tem uma concepção de um universo espiritual. E o pessimismo ele é ontológico, né? Como o pessimismo schopenhaueriano, né? Que também está presente, em parte, no conceito de vontade e potência de Nietzsche. Então, num resumo do expressionismo alemão, o Deleuze vai dizer, olha, o todo inorgânico da montagem alemã, expressionista, ela é um pináculo, ela é o topo de uma pirâmide ou de uma catedral que se destaca, que tenta se libertar a partir da luz, das trevas, dos escuros, das coisas, do humus, do ser humano, do caos humano, para atingir uma forma pura. E o Deleuze fala, essa é a forma do futuro. O cinema alemão ele se destaca do presente e do passado para atingir a terceira síntese do tempo, que é a forma pura. E nesse sentido, ele vê que um bom intérprete do cinema expressionista não é o psicanalista, não são os psicanalistas das massas, né, que tentam psicanalizar esse cinema colocando como um prenúncio do fascismo. Tudo vira um prenúncio do fascismo, né, os anos 20 inteiros. Aí colocam o Walter Benjamin na filosofia. Tudo é um prefigurando o fascismo. E falam, não, isso é um projeto positivo de cinema, uma escola plena, tanto quanto a soviética revolucionária, quanto a francesa. E melhor explica esse cinema talvez seja Kandinsky. A pintura de Kandinsky, ele teorizou, né, uma pintura espiritual, uma pintura das formas puras, que o Deleuze diz, olha, isso é uma boa explicação também para o cinema expressionista. Com isso, nós terminamos as 4 escolas de montagem do período clássico, segundo Deleuze, do cinema da imagem e movimento. Né? Nós discutimos, então, em primeiro lugar, a montagem americana, cujo representante máximo, o epônimo dessa escola, é o Griffith, e é uma montagem orgânico-ativa. Depois falamos sobre a montagem soviética, revolucionário-soviética, e discutimos basicamente 4 cineastas, né, Eisenstein, Vertov, Dovchenko e o Pudovkin. Discutimos um pouco também um precursor e teórico que é o Kuleshov, que é uma montagem dialética. Não deixa de ser orgânica, mas supera a montagem orgânica griftiana, mas ainda busca uma nova humanidade, um novo humano, uma nova força socialista, um sonho socialista. Então a montagem americana e a soviética são orgânicas. Uma é orgânico-ativa, cinema de ação, a outra orgânico-dialética, um cinema de luta de classe. Aí, depois dessas 2 escolas, discutimos 2 que rompem com o organicismo americano, griftiano. A primeira, né, que é a terceira que a gente discutiu, é a primeira das que rompem, é a escola francesa clássica, que é uma escola baseada na maximização do movimento, que o Deleuze chama de montagem mecânica ou extensiva, e que, ao romper com o orgânico, atinge o mundo espiritual, mas é o mundo espiritual do sublime matemático, é o espírito enquanto sublime matemático, que supera a imaginação e, portanto, coage um novo pensamento. E, por último, o expressionismo alemão, que é a montagem inorgânica ou intensiva, que vai intensificar o movimento interior para atingir também o espírito como ruptura do orgânico, mas o espírito no sentido de um espírito que é o sublime dinâmico, que é justamente se destaca das coisas e do ser humano. Então, são 2 escolas orgânicas
e que buscam um novo ser humano, tanto o cinema americano, o novo humano do capitalismo, do sonho americano, e o soviético com o novo humano sintetizado com a máquina, que é o sonho socialista. E duas escolas espiritualistas, que se opõem ao organicismo americano e ao orgânico dialético soviético, que é o espiritualismo francês, que se dá pela via de Descartes até o primeiro sublime de Kant, e o espiritualismo alemão, que vai fazer uma intensificação da luz, a luz como uma força absoluta, que vai precisar das trevas apenas para poder se manifestar plenamente, e para atingir o segundo sublime kantiano, que é o sublime dinâmico. E para o Deleuze, nos anos 20, o cinema se pensou nesses 4 grandes caminhos. Esses 4 caminhos são... o cinema galgou a sua essência através dessas 4 trajetórias, como uma rosa dos ventos. Nenhuma melhor que a outra. Não podem ser comparadas do ponto de vista de uma hierarquia ou de um julgamento. As 4 funcionam, inauguram qualidades próprias, valores próprios que vão estar presentes no repertório, no arsenal do cinema até os dias de hoje. Desenvolvendo meios, desenvolvendo as técnicas, elaborando problemas e tendo ideias propriamente cinematográficas. E nesse sentido, o cinema, enquanto partícipe e artífice dessa nova sociedade do século XX, ele também permite com que a sociedade se pense dentro do cinema. Então são 4 modos de se pensar a própria sociedade a partir da montagem, né? Que nada mais é do que pensar o agenciamento, porque a montagem nada mais é do que o agenciamento das imagens movimento. Então, na sequência do nosso curso, agora nós vamos estudar a imagem em movimento, né? A imagem em movimento por si mesma e com referência aos seus avatares, né? O próximo passo agora é um desenvolvimento mais conceitual da imagem em movimento. E, já antecipando, a gente poderia dividir nas 4 escolas também o pensamento da imagem em movimento, né? Nós poderíamos pensar que, na medida em que você tem as duas faces da imagem em movimento, né? A imagem em movimento referida ao todo, que é a montagem, e a imagem em movimento referida ao presente variável, né? Que é o plano, que é o enquadramento, mas o enquadramento colocado em movimento. Então você tem, de um lado, né, do lado do presente variável, do plano. No caso da escola americana, é pensada no intervalo, a partir da ideia de intervalo. Na escola soviética, do salto qualitativo, como vimos. Da francesa, pela unidade numérica. E da alemã, pelo grau intensivo. E na outra face, que é a face voltada para o todo, que é a face voltada para o todo que muda, né? Cinema é todo que muda, é mudança, é duração qualitativa. Você tem, na montagem americana, o todo orgânico, organicista. Na montagem soviética, o todo dialético, que funciona a partir de saltos qualitativos na dialética. Na montagem francesa, o todo desmedido ou excessivo. E, finalmente, na montagem alemã, o todo intensivo.